fazer um prato de entrada rapidinho. Quando a gente vai num restaurante chique, primeiro tem uma coisa que eles chamam de entrada, dá uma torradinha, alguma coisinha assim, alguma coisa antes, para abrir o apetite, depois vem o prato principal. Né? Romanos capítulo 8 você conhece. Vai ser rapidinho, porque talvez alguém hoje veio aqui e vai estar precisando entender isso aqui. Talvez você está inquieta, perturbada, sem rumo, sem direção, aí fica se perguntando, e a resposta está nisso aqui. E aí, logo em seguida, a gente traz a palavra da campanha de sexta-feira. Romanos capítulo 8. Achou? Romanos 8. Romanos capítulo 8. Acharam? Versículo 8. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado, meu irmão, está falando água mesmo. Bem, olhe para mim aqui, esse versículo aqui, ele é muito libertador. Por quê? Porque às vezes a gente passa por certas coisas que fica, meu Deus, é da tua vontade, meu Deus, eu estou passando isso, estou sofrendo, estou assim, aquilo. Eu estava conversando com alguém por esses dias e falei para ela assim, para você saber se a sua vida está de acordo com a vontade de Deus, se Deus quer que você viva o que você está vivendo, é só você pegar Romanos 12 e comparar. O que eu estou vivendo está bom, o que eu estou vivendo está perfeito, o que eu estou vivendo está agradável, pronto. Se tiver dessas três formas, é porque Deus está no negócio. E se não tiver, é porque não está. E aí eu abri mais um pouco para a pessoa. Que eu disse assim para ela, assim, olha o que a Bíblia diz. Aquele que começou a boa obra, a obra é de feitos, é do que está fazendo, do que está sendo feito. Aquele que começou os feitos em sua vida, ele vai aperfeiçoar. Dá um nó na nossa cabeça quando alguma área da nossa vida está quebrada, está dilacerada, está arruinada. A gente pensa, não é de Deus não. Não é não. Não, muitas vezes é. O problema é que Deus até fez, Deus até Deus, mas está faltando Ele aperfeiçoar. É só pedir Deus aperfeiçoar esse negócio aí. É só usar a palavra, Deus aperfeiçoa Deus. Pronto, acabou. Uma vez eu estava conversando com a moça, mulher de Deus, sabe aquelas crentona mesmo? Que aí Deus me deu uma direção para ela, recém-casada. E aí eu liguei para ela e falei para ela assim, rapaz, já é a segunda vez que Deus me fala para te falar. Eu não falei da primeira, Deus falou na segunda, aí contei para ela. Desse jeito que eu contei para ela, pastor. Eu falei assim, Deus mandou lhe dizer que o seu casamento é dele. Mas você está com dúvida porque você casou sem a certeza de Deus. Só não faça mais isso, não tome mais nenhuma atitude sem antes Deus sinalizar para você que é para tomar. Mas o seu casamento é de Deus. Ela pegou e falou assim, pastor, você não falou na hora atrasado não, porque essa madrugada eu fiquei orando, buscando de Deus uma resposta, porque é muita indiferença eu e meu marido, é muito diferente eu e ele, e eu estava já achando que Deus não estava no negócio, mas eu já entendi o recado. A partir de hoje eu só faço com a confirmação de Deus. Não é que Deus não estava no casamento dela, é porque Deus até deu, mas estava faltando Deus aperfeiçoar. Agora, qual é o problema desse versículo? É que às vezes a gente faz um bocado de besteira, faz um bocado de bobeira, no final dá até certo, de deu certo, glória a Deus. Não era para ter sido daquele jeito não. Mas por que no final deu certo? Por causa disso aqui, porque no final vai cooperar para o seu bem. Até o erro era o que Deus queria? Não. Aí eu lembrei do testemunho, já vou agora para a palavra da campanha. Eu lembrei do testemunho que eu estava, na época que eu ficava indo direto para Camaçari, para Candeias, e aí tinha uma moça, o nome dela é Simone. E aí Simone estava na empresa lá em Camaçari e estava ganhando um salário razoável. Só que a direção lá ficou sabendo que a empresa não estava agindo da forma que deveria agir com ela e disse que iria aumentar o salário dela para dar o valor o valor que ela merece. E aí, só que nesse meio termo, alguém grande da empresa disse que ia botar a família lá dentro para ganhar o que ela deveria ganhar. Entendeu a injustiça? Aí eu falei assim, não, irmão, Deus é Deus justo. A gente vai orar e Deus vai lhe dar vitória. A gente vai orar, eu e ela, você acabou de orar de
madrugada levantava para orar, ela lá, eu cá, orando pela situação. Deus faz justiça, Deus dá a bênção dela, dá. Resumindo, chegou o belo dia, sabe o que aconteceu? Ela não ficou. E quem ficou de fato foi o filho do mandador lá. E eu aborrecido. E aí ela disse assim: não fique assim não, Marco, fique tranquilo, eu estou em paz. O que importa é que o que a gente poderia fazer, a gente fez, que a gente orou. Não, mas Deus é justo. Eu sei que a gente orou com fé, orou sem duvidar. Então eu tenho consciência do que eu oro. Me aborreci com a situação, Deus sabe, ela também sabe. Ela: Marco, fique tranquilo, Deus sabe de todas as. Aí quando deu mais ou menos 4 meses, o que aconteceu? A empresa perdeu esse contrato, mas ela já estava em outro lugar, que permaneceu lá no outro lugar, não com salário igual que ia ganhar, mas com salário melhorzinho. Tudo coopera para o seu, até uma perca. Desculpe, em alguns casos, até um erro, uma falha. Porque lá na frente você vai ter que contar o bom é que você aprende com o erro dos outros, não é assim? Porque eu, quando era novo, eu escutava muito povo falando assim, ó, que o inteligente aprende com os seus erros, e o sábio bate. O sábio aprende com os erros dos outros. Porque o sábio era assim: ele errou, não vou não, que eu vou errar também. Pegou? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Livro de João, capítulo 11. Alguém precisou desse negócio aqui? Tem gente missionária, Carol, que não precisava nem mais ouvir João 11, e já poderia ir embora, porque veio só tinha que escutar isso. João 11. E aí o povo tem que me suportar, né? Estava aqui pregando no quarto, estou pregando quase que eu peço para trocar. Não vou trocar nada não, Jesus. Deixa como está. João 11. Acharam João 11? Amém. Que texto maravilhoso, viu? João 11, versículo 44, que é o tema da campanha. João 11, 44. Que texto, viu? Acharam? Amém. João 11, 44 diz: e o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Mas com todo o temor a Deus, eu passando ali para essa leitura, o que me chamou a atenção, eu vou começar aqui com vocês, foi o versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe. Entendeu? Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse. Aí eu fiquei aqui pensando: Jesus falou foi com ela, com a mulher, para tirar a pedra? E por que ela se meteu? Qual é o problema nosso, às vezes? Que às vezes a gente é enxerido, quer se meter onde não deveria. A verdade é essa. Às vezes a gente dificulta o milagre de Deus, dificulta o projeto de Deus, dificulta o trabalhar de Deus, quando a gente quer meter o nosso dedo. Que talvez aqui Jesus não falou nada, quando Jesus soltou ao vento para qualquer judeu fazer, qualquer homem fazer. Minha amiga, eu passando ali por isso aqui me deu nó. Eu vou pregar a mensagem para vocês, mas eu queria deixar claro que isso aqui deu um nó na minha cabeça. Essa hora ela ficar quietinha, né? Se eu não entendo do assunto, o que eu devo fazer? Eu não sei se vocês conhecem assim. Tem gente, rapaz, que ela tem um prazer de mostrar que sabe tudo. E quer que eu te fale uma coisa? Não é vergonha para mim quando alguém pergunta: me explica esse texto aqui, sabe o que eu digo? Não sei. Pastor! Eu faço: a dúvida é minha ou sua? Pegou? Porque minhas dúvidas eu tiro. A dos outros, se eu souber, beleza, mas eu vou estudar, porque acontece isso, pastor. Muita gente se perde dentro da casa de Deus, porque vai tirar dúvida de alguém, vai tirar dúvida de um ateu, vai tirar dúvida de um macumbado, de um enfeitiçado, de um espírita. Me explica isso. Eu não sei.
vai comendo, e aí depois ela não sabe o caminho de volta. Por quê? Porque ela quer ter explicação para... Dona Rosinha, eu não tenho problema com isso. Se eu não souber, eu digo, não sei. A Bíblia diz que Jesus está em um certo lugar e chega um recado para ele, porque as irmãs mandam um recado para ele. Qual recado? Aquele que tu amas, para mexer com o sentimental dele, aquele que tu amas está enfermo. Aí Jesus manda de volta. A enfermidade não é para a morte não, viu? É para o nome do Senhor ser glorificado. Se o mensageiro está ligado com Deus, minha pastora, o mensageiro já volta dando terra. Olha, Jesus liberou a palavra, mas o mensageiro volta só para atrelar. Lembra do rapaz? Não entra na minha casa não. Manda uma. Às vezes a gente está precisando de uma palavra direcionada. Às vezes a gente está precisando de uma palavra que Deus fala no nosso coração. A gente arrepende. A Bíblia é muita coisa, não é só você. Deus, obrigado pela palavra. E guardar e fazer da palavra de Deus o que é verdade. O problema é que muitas vezes a gente faz da palavra de Deus uma mentira. E como é que eu faço? Você recebe a palavra, você recebe a oração, nada mudou. Aí você permanece do mesmo jeito. Já vi nada. A palavra de Deus tem vida. Ainda lendo aqui o texto, esse texto abriu minha mente demais. Eu falei assim, Jesus, tanta coisa, tanta fala do Senhor, e a gente precisa se envolver mais com Deus. Para quê? Para que Jesus falou, a gente falar também para acontecer como aconteceu com Jesus. Amém. E às vezes a gente fica como longe. Quer ver que já aconteceu aqui? Observa, eu duvido se não aconteceu aqui. Você está num problema, aí você se revolta com aquela situação. Aí eu vejo, acabei de te ver, Rosinha, agora. Desse jeito que eu estou contando, vai servir para todo mundo, mas eu acabei de te ver. Como Deus, eu não aceito isso aqui, eu não aceito. Deus, eu não aceito. E quando vai ver o que você não aceitou, e porque tem coisas que está do jeito que está até hoje, pegou? Porque de uma forma escondida, a gente está aceitando. Não aceito não, está aceitando. Porque lembra que no dia da sua revolta foi embora o que tinha que ir embora. Porque tem coisa, minha amiga, que você tem que se revoltar com a situação. Não aceito. Não aceito. Não aceitar. Jesus mandou um recado. Aí os discípulos aqui não estavam ligados, dá uma confusão na mente. Se estava morto, se estava dormindo. Aí Jesus, não, ele dorme. Aí o povo vai, ele dá, então a gente vai despertar. Aí Jesus tem que esclarecer, não, ele está morto. Aí o outro, sem fé, então também vou para morrer com ele. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava chamando a existência já, o que não existia, como se já existisse. É o que a gente tem que fazer, porque se a gente está vendo a situação e começa a profetizar contra, que não vai mudar, que não vai melhorar, a nossa mesma boca está trazendo maldição para o nosso lar, que não vai mudar, não vai melhorar. Mas quando a gente começa a profetizar para a gente mesmo, não, nós estamos para vencer. Eu estou nessa situação, mas lembra? Tem um dia aqui que eu liberei para vocês, o texto que está no livro de Salmos, eu estou como um pelicano aonde não está certo, eu estou num lugar que não era para eu estar, tem que profetizar isso. Deus, eu estou nessa situação, mas essa não é a minha realidade. Também quando você entrar numa situação que você entender que está boa, aí você diz, eu quero que isso aqui, seja, eu vou falar aqui de uma forma simples, o casal vai entender falando assim, lado sentimental, entende fácil, porque é um noivo, a noiva, né? Então fica fácil. Suponhamos, vou me usar como exemplo. Todo dia no meu lar uma discussão com minha esposa. Todo dia uma discussão com minha esposa. Só que tem um dia que é mil maravilhas. Tem um dia que está lindo. Aí o que eu penso? Eu já sei que amanhã eu vou ter confusão de novo com a minha esposa. É só hoje. Eu estou bem aqui. Aí do nada eu fico triste. Aí minha esposa pergunta: o que foi? Nada não. É porque na minha mente já está dizendo que o momento está bom, mas amanhã vai ter problema de novo. O que é que eu estou fazendo? Eu estou chamando a existência de um lado negativo. E aí o que eu tenho que fazer? Jesus, minha semana com minha esposa não está nada boa, mas hoje está bom. Ô Jesus, eu quero que esse hoje aqui seja a minha realidade no meu casamento, no meu lar. Eu quero que domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Deus, eu quero que com dinheiro esteja assim, sem dinheiro esteja assim, com saúde esteja assim, sem saúde, digo, quero que esteja assim. E aí você acaba fazendo o quê? Chamando a existência. Tem
gente que não vai acreditar nisso aqui porque está muito longe da sua realidade, mas foi isso que Jesus fez. Lázaro está Lázaro já estava morto. Mas Jesus aprendeu com o Pai. Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16 ao 18. E chama a existência do que não existe como se já... É você se considerar já naquela situação. Nada mudou, mas dentro de você, quantas vezes, minha pastora, eu enfermo? Quantas vezes? Eu lá ruim de Aline sair, eu lá ruim enfermo, orando, buscando, me envolvendo. Aí ela me ligar, e aí tá com uma Aline, então a mesma coisa, mas dentro de mim mudou. Se mudou, eu já me sinto curado. E quando chega de tardezinha, olha eu curado. Por quê? Chamei a existência. Uma coisa mais difícil é eu ir para o médico. Mas se precisar, eu não vou morrer, não vou ser negligente. Mas eu vou fazer o quê? Vou combater em fé. Quando eu perceber que a minha fé não alcança a cura, aí pronto, aí eu vou lá. Mas se não, é aqui, ó, combatendo e chamando a existência. Não, Deus, é a tua palavra que diz, é a tua palavra, chamando, eu estou curado. Isso aqui, quer ver uma prova melhor para você ser curado rápido? Um exemplo. Eu estou com minha perna doendo. Ao invés de eu quando eu puxar, já puxar assim, não. Eu me esforçar para andar como se eu não tivesse nada. Porque eu estou chamando a existência. É o que Jesus fez aqui. Mas isso aqui foi muito espiritual para os discípulos. Os discípulos não entenderam isso aqui. Aí ficaram batendo cabeça. Para acabar de completar, ao invés de Jesus ir para aquela direção, Tamires Cardoso, Jesus foi para outra banda. Aí perguntou, poxa, acabaram de te matar lá. Você, não, mas eu vou porque tem que fazer a obra lá. Porque o dia tem 12 horas. Jesus vai para outra banda, mesmo amando. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes que a gente perde a oração porque a gente coloca sentimento na nossa oração. Quando a gente colocar a razão, quando a gente colocar discernimento, quando a gente colocar juízo, o que é isso? Discernir, não fazer oração de doido, pronto, a gente vai obter êxito. Mas quando a gente ficar com sentimentalismo na oração, talvez não funcione muita coisa. Mas quando você for com a razão, quando Deus, é a tua palavra que diz, é isso, eu estou requerendo isso aqui porque é tua. Rapaz, quando você tem uma causa na justiça, você tem que pegar um advogado bom naquela área, porque ele vai ter argumento. Por quê? Porque o juiz ele vai ter que julgar a causa de acordo com as leis, não vai ser da cabeça do juiz. Mesmo o juiz sabendo que está certo ou está errado, mas ele vai ter que fundamentar a decisão dele aonde? A nossa oração tem que estar fundamentada na palavra e não no nosso sentimento. Aí Jesus está lá. Aí quando Jesus bem entendeu que deveria ir, Jesus faz o quê? Jesus vai. Aí chega lá, já pega a Marta. Marta vocês conhecem, né? Tem até oh Jesus, como é o nome dessa série? O nome é Maria e Marta do evento, né? Que Deus tem abençoado bastante essas mulheres, fazem sempre esse evento, Deus está honrando bastante. Eu fiquei pensando, Deus, na minha igreja tem tanta gente boa, tem tanto obreiro bom, tem tanto diácono bom. Deus, levanta também alguém aqui também para fazer alguma coisa também, para explodir Salvador, para explodir o Brasil também, para ficar conhecido, não para a nossa glória, nossa honra, não, mas para o nome do Senhor ser glorificado, que é legal. Ah não, Deus levantou, foi do meu ministério, quem? Um diácono, um obreiro, alguém, um membro, que está fazendo uma coisa que está chamando a atenção, que Deus está salvando. E Marta e Maria você conhece, Marta vai perto dele, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A missionária Carol pregou aqui e falou sobre isso, né? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tem que crer. E sabe o que é o melhor de tudo? É sem duvidar. Quando você não deixa a dúvida entrar, quando você a dúvida saia, ó, a dúvida não aceite, porque a gente precisa identificar o diabo. E às vezes a gente não age. Eu estava pensando esses dias, minha diaconisa Lúcia. Eu estava pensando esses dias, que bobeira. Eu falei assim, meu Deus, eu estou até para conquistar isso, para conquistar aquilo. Não estou chegando na idade, mas daqui a pouco eu vou. Aí fiquei me levando nesse pensamento. Aí eu lembrei. Eu falei assim, já sei, demônio. Ó, demônio, sai, em nome de Jesus, saiu. Daqui a pouco voltou de novo. Aí o demônio sai. E aí o que aconteceu? Saiu. Aí o pensamento de morte na sua cabeça é demônio. Porque você tem que olhar para a Bíblia e entender que Jesus veio para dar vida e o diabo para dar morte. Aí você que vai dizer que você vai ouvir. E vou lhe dizer, desculpe, o que tem de crente dando mais ouvido à voz do diabo do que a de Deus. Quando é que eu vou morrer.
Tem gente que o diabo aprisiona como? Você vai morrer dormindo, você vai morrer dormindo. Aí a pessoa, Rosinha, fica até de manhã, claro. Só dorme quando não tem jeito, aí dorme, aí quando acorda está viva ainda. Mentira do diabo! A Aline falou comigo. Foi? Mas fez o quê? E teve um dia que eu senti assim, como eu quero coisar e uma coisa me sufocando assim. Eu disse, meu Deus, vai ser hoje. Já aconteceu comigo. Não, ela só fala assim, às vezes não consegue falar. Eu não conseguia nem gritar. Isso, às vezes não consegue falar. No pensamento, isso aqui é o segredo que não falha. Ó, o sangue de Jesus tem poder. Pronto, só na mente, acabou, vai embora. Pronto, o segredo está aí. Amém? Mas não vai voltar mais naquele razão que você Não, pensa. acabou, Deus é mais, eu não acredito mais nisso. Aí a Aline comentou comigo esses dias. Não, é porque quando você deita, dorme, não ouve mais nada, mas a gente precisa ter o sono do justo, que é isso, deitar e dormir. Você não tem que deitar e ficar pulando na cama, para lá, para cá, meu Deus, perturbado. Não, tem que deitar e dormir. Se você não deita e dorme, tem alguma coisa errada. Aí precisa de quê? Sexta-feira tem que vir libertação. Mandar os cão tudo embora. Está perturbando. Jesus falou, também deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Então se eu não deito e não durmo, está errado. Olha o que eu tenho para lhe dizer, a não ser quem trabalha de noite, diaconisa, a não ser quem trabalha de noite, mas a noite foi feita para dormir. A não ser se você vai buscar Deus se mover na hora de madrugada, ok. Mas caso ao contrário, a noite foi feita para dormir. Não estou dormindo, aí tem que orar a Deus, eu preciso dormir. Deus, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. Porque às vezes você está inquieta, resmungona, reclamando de tudo, às vezes é insônia, não está dormindo direito. Por isso você reclama de tudo, fala de tudo, briga com tudo, porque não está dormindo. E aí, o segredo já foi, Jesus, eu preciso dormir. Eu preciso ser uma pessoa temperada, eu preciso ser uma pessoa educada, eu preciso ser uma pessoa que saiba me comportar, que saiba falar no momento certo. Mas a falta de sono está me tirando. Bem, e aí, Jesus, quando vai se aproximando mais, a outra corre. E aí fala a mesma coisa que a outra irmã Marta. Oh Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria. Aí Jesus pergunta para ela, onde o puseste? Aí vamos lá mostrar. Eu quero saber de você. Você sabe onde é que está seu parente nesse momento? Onde está seu familiar agora? Onde é que ele se encontra? Porque teve uma vez que eu tive uma experiência que Deus perguntou de uma ovelha daqui. Deus me perguntou, cadê tal ovelha? Aí eu falei, Deus, não sei. Aí eu peguei e liguei, pastor, não me atendeu. Aí liguei de novo, não me atendeu. Liguei de novo, não me atendeu. Aí quando bem quis, me retornou. Aí você estava onde, rapaz? Deus me perguntou por você, eu não soube te responder, onde é que você estava? Aí, Soninha, quando chegou no culto, a pessoa teve coragem de falar, não, eu estava fazendo o que uma mulher de Deus não deveria fazer, e falou, eu estava fazendo isso, na hora que o Senhor me ligou. Pense aí, mas Deus viu. E não me falou, porque sabia que ela ia ter coragem para confessar. Aí um outro dia, Soninha, aí Deus de novo, cadê a irmã tal? Eu falei, Deus, ela está em tal lugar assim. Aí eu liguei para a irmã e falei, Deus me perguntou, eu falei que você tem tal lugar, se você tiver, Deus vai te abençoar. Aí ela me falou, realmente, eu estou em um lugar onde você falou a Deus que eu estou. Coloca, faz assim para mim, ó. Faz assim. Ele diz assim, ó, Deus vê tudo. Às vezes a gente esquece. Deus vê tudo, ouve tudo dessa vida. Às vezes eu também esqueço, a verdade é essa. Bem, e quando faz isso, a Bíblia diz que Jesus faz uma oração, Jesus fala, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves, Cardoso. É tão maravilhoso quando a gente usa o texto que Jesus usou para fazer as coisas, de dizer, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor me ouve. É tão bom quando a gente tem essa certeza, mas o que tem de gente no nosso meio que não tem essa convicção de que Deus ouve a sua oração. Que ouve, que vai atender já é outra história. E quando. É assim, né? Aí quando Jesus olha assim, aí, tira a pedra, a Marta, a outra Marta. Lembra que eu comecei assim no fogo, né? Aí eu, ô Jesus, cheira a morte, estou na conversa. O que
que não sabe que estava cheirando mal? Jesus sabia, todo mundo sabia. Só que tem coisas, olha para mim aqui, que isso aqui é profético, tem coisas que às vezes na nossa vida vai ter que feder um pouco mais, para todo mundo ver e saber que Deus vai fazer na sua vida. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. E é como resolve tirar a pedra, porque tinha que tirar. Jesus faz oração, Jesus manda ele sair. Não vou me abordar isso aqui, depois outra vez fala isso aqui para vocês. Quando fala sai, foi o que Carol pregou, que é o tema da campanha. Quando o rapaz sai, a Bíblia diz, ó, agora tem que fazer o que? Tem que desenrolar ele. Isso aqui também me pegou a missionária Carol. Porque nosso apóstolo também sempre cita esse versículo, que o embaraçado não consegue ir adiante. E eu vou lhe dizer, às vezes a gente está embaraçado com muita coisa. E sabe qual é o pior às vezes? Às vezes tem gente que fica embaraçado com as próprias coisas de Deus. Porque está fazendo o que não era para fazer, está num lugar que não era para estar. Porque tem duas coisas. Minha missionária Sônia tem duas coisas. Tem fazer a obra de Deus e tem fazer a obra com Deus. A obra de Deus eu faço, todo mundo está vendo, ninguém está vendo, mas eu estou fazendo. Mas a obra com Deus, eu estou na direção do que Deus quer que eu faça. É diferente. Mas a gente às vezes atrapalha tudo e se embaraça. Aí às vezes a gente fica cansado, fadigado, sem tempo para nada. Mas eu estou fazendo a obra de Deus. Aí temos que voltar para fazer a obra com Deus. Porque de Deus a gente está fazendo, com Deus. O que eu quero lhe dizer, minha missionária Lúcia, é que a gente precisa sempre identificar quem está embaraçado, quem está amarrado, e fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. E não deixar do jeito que está. E tentar identificar o Deus, visitar Deus, opera. E a gente precisa desse olhar. Porque às vezes tem gente que está prestes a se matar no nosso meio, a gente não está vendo, não sabe. Mas a pessoa está rindo para a gente. Estou na alegria. Aí depois que vai, a pessoa pergunta, por quê, né? Porque não observou. Mas a pessoa está toda amarrada, toda presa. E aí não, olha que a Bíblia aqui diz rapidinho, vai lá comigo, o livro de Hebreus 12. É para se desembaraçar mesmo. Hebreus capítulo 12. Aí, eu citei na quarta-feira aqui o versículo de Hebreus, eu citei o versículo errado, mas eu falei Hebreus 12, 4, não foi, era 12, 2, olha, não vai Jesus, era 12, 2, eu citei errado. Aí Deus é misericordioso, eu gostou, né? Hebreus capítulo 12. Achou? Amém. Diz assim, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos dá propósito. O que me pegou é isso aqui, ó, deixemos todo o embaraço e o pecado. Olha para mim, tem coisas que de fato é pecado, tem que largar mesmo, mas tem coisas que a gente não consegue discernir e é embaraço, está nos embaraçando, está nos atrapalhando. Qual é a prova que eu estou embaraçado? Eu vou lhe dizer agora. A prova que a pessoa está embaraçada é que ela anda devagarzinho para fazer a coisa, devagarzinho mesmo, não flui direito o que ela está fazendo. Por quê? Porque está embaraçada com alguma coisa. E se ela quiser acelerar os passos, ela cai. Aí dá tudo errado. Por quê? Porque está embaraçada. E aqui me diaconisa Lúcia, o que é que o texto está querendo dizer? Não podemos ficar com nenhum tipo de embaraço, nem no culto, nenhum tipo. Temos que fazer o que? Deus arranca todo o embaraço, toda a distração saia, que não fique. E às vezes fica, mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo mulher de Deus. Mas às vezes a gente fica embaraçado, não, irmão. Tem que dizer, Deus, opera aí, Deus age aí. E se eu não estou conseguindo ver, às vezes serve. Ou Deus mostra para alguém onde está o meu embaraço. Não que eu seja hipócrita de não saber. Se eu sei, eu tenho que tirar. Mas às vezes eu não estou enxergando. E aí alguém está vendo. Que no caso aqui, como a missionária está martelando isso direto aqui. Que não foi Jesus. Jesus pediu para alguém da multidão, ó, desatar ele, desembaraça ele, desembola ele, aí deixa ele ir.
E eu vou lhe dizer uma coisa, eu não vou dizer de fora não, vou dizer do meu ministério. Tem muita gente na minha igreja que ainda está embaraçada. Tem muita gente, não é fora não, é na minha igreja, que ela já está muito lá adiante, muito avante, e ainda está sabendo onde? No mesmo lugar. Por quê? Porque as faixas ainda estão, já até ressuscitou, já até desfrutou de milagre de Deus, mas algumas coisas ainda estão embaraçando a igreja do Senhor. Eu não falo só de vocês, eu também falo de mim também, que já era para estar muito longe também, ó. Já era para estar, glória, mas o embaraço, não é nem pecado, mas os embaraços, os afazeres, as prioridades, está nos atrapalhando. E aí, aquilo que era para ser um processo rápido, está sendo devagar. E ai de Marcos, que acelera os passos, vai cair. Por quê? Porque vai precisar desatar. Eu não sei você, mas eu não aguento ver alguém com um sapato com um cadastro desamarrado. Davi falou. O que Davi falou? Eu não sei, falou com o cadastro dele aí, que eu amarrei o cadastro dele, não foi? Pronto, eu não aguento ver alguém com um sapato desamarrado. Eu baixo qualquer pessoa. Eu baixo lá e faço o que? E amarro. Por quê? Porque se eu sei que aquilo ali pode embaraçar a pessoa, aquilo ali pode fazer a pessoa cair. A pessoa talvez não está vendo, mas eu vi. Eu poderia pedir, né? Ô rapaz, amarra o cadastro, mas não, eu tenho prazer em me abaixar e ir lá e amarrar. Só para não ver a pessoa. Imagine, alguém se machucou, aí você se machucou, eu vi para o cadastro, e por que não amarrou, infeliz? Não quer amarrar não, porque não tem humildade para baixar. E por que não avisou lá seu cadastro? Olha para mim, já passou do momento de a gente pegar tudo aquilo que nos embaraça. Seja ele no exterior, no interior, seja no pensamento, seja o que for, porque Deus sabe de tudo, né? Deus sabe o que você pensa, o que a gente sente, Deus sabe de tudo. Mas qual é a ideia disso aqui? A gente viu que um culto como esse sai daqui de perto. O que é que está aprisionando? Pronto, eu não vou querer mais. Olha para mim aqui, eu já vi até visões com pessoas, pastor. Estou falando pastora para chamar assim, mas não é com a senhora não, claro. Mas eu já vi pessoas da senhora, né, camisa Lúcia, de ter grilhões assim na cabeça, e já olhei várias vezes assim, ó, de parece que tem alguma coisa prendendo assim, ó. A mente não vai para lugar nenhum. A pessoa presa, a vida da pessoa está com a gente aqui de boa conversando, mas a mente só ela sabe como é que está assim, presa com as amarras. E o que é que tem que fazer? Orar e não demora. Eu conto esse texto com a gente levanta para orar. Uma vez eu estava fazendo uma live, por alguns motivos eu tinha parado de orar assim, aí parei de orar. Mas eu estava fazendo a live, aí me ataquei de novo, diaconisa. E aí eu orei de novo a mesma coisa, missionária Soninha. Aí sonhei, aí fiz a mesma coisa, voltei a fazer a mesma coisa, missionária Soninha. Aí o que foi que eu fiz? Não é isso não, é porque eu estou ouvindo algumas coisas na igreja, aí por não falar, por isso que eu estou raciocinando aqui, vou continuar pregando e não perder a paz da pregação. Eu peguei até brincando fazendo a live. Aí quando eu estou lá fazendo a live, aí no finalzinho eu falei assim, demônio, o negócio agora é comigo, essa pessoa não consegue repreender os maus pensamentos, mas por ela eu consigo, eu digo, sai do pensamento dela agora, em nome de Jesus. E a moça estava lá em casa na live. Aí eu olhei para ela assim, ela começou a dar risada no cantinho de boca. Aí quando eu terminei a live, eu falei assim, por que você riu? Ela falou assim, não, porque eu achei engraçado. A gente falou, demônio, o negócio agora é comigo, ela não consegue, mas eu consigo. E de fato sou eu, que eu tenho um pensamento ruim na cabeça, e eu mando embora, e não consigo. Mas quando você acabou de orar, os pensamentos na hora, fez o quê? Sumiu. Quer que eu te fale uma coisa? Se você não está conseguindo sair desse embaraço, se você não está conseguindo sair desses maus pensamentos, eu tenho um recado para lhe dizer. Esse é o último dia, porque a gente vai levantar agora, a gente vai orar, a gente vai unir fé, e a gente vai mandar todo o mal embora, tudo aquilo que embaraça a gente, vai tudo embora, seja o que for, porque, sabe o que é engraçado? É que todos nós sabemos o que nos atrapalha, a gente sabe, eu estava fazendo culto aqui em cima de Diaconisa Lúcia, eu estava fazendo culto aqui, e toda semana eu estava lá no culto, só que aí o casal, tinha culto que um ia ou outro ia, aí o que eu fiz? Eu deixei de ir. Aí um perguntou para o outro, por que o pastor Marco deixou de vir? Aí outro, eu acho que é por causa da nossa inconstância, está vendo que sabe. Eu
estava lá orando que era meu dever, aniversário estava lá, aniversário, tudo eu estava lá para ajudar. Mas toda vez que chamava para o culto, dizia que vinha e não. Ô irmão, desculpe se você vai me achar um falso crente, um falso pastor, mentira, o problema é seu, estou nem aí. Mas ele perguntou meu aniversário da filha que ele tanto ama. Aí eu falei assim, pastor, meu aniversário da minha filha, vai lá para fazer oração, o senhor vai? Aí o que foi que eu disse para ele? Não quer, falei que vou. Eu falei que vou. Pegou já? Pegou? Ele não foi. Pegou, não foi? Eu falei que ia, a gente vai agora. Eu falei que ia, falei, Deus sabe. O diabo também sabe, falei, eu vou. Aí quando passou-se os dias, ele falou assim, pastor, o senhor falou que ia e não. Aí eu falei assim, você faz isso comigo a vida toda, eu nunca lhe disse nada. Cuidado que talvez você está se escandalizando comigo, mas você faz pior. Se coloca de pé para a gente orar em nome de Jesus. Oh, Deus! Deus sabe o que faz. A gente que não sabe o que prega. Deus sabe o que faz. Desatai-o. Ai, meu E Deus! deixa-o ir. Nada vai prender o povo de Deus. Nada vai me prender, nada vai te prender. Coloque a mãozinha no seu coração. Santo Deus eterno Pai. Oh, Jesus, obrigado, Deus. Santo Deus eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido Pai, o que é que eu te peço, Jesus? É que toda a tua igreja, principalmente eu, Deus, que a gente tenha liberdade na tua presença, porque a tua palavra diz isso, que é para a liberdade que Cristo libertou. A tua palavra também diz, Deus, que isso corrói dentro de mim, e conhecereis a verdade vos libertará. E tem coisas que a gente não consegue libertação por completo, porque algo tem que ser perfeita, Jesus. Mas eu te peço, aquilo que está atrapalhando, meu Pai, a nossa caminhada, aquilo que está embaraçando a nossa caminhada, Jesus, começa a arrancar agora. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor, o pastor tem vara e tem cajado. O cajado é para puxar a ovelha, a vara é para limpar o caminho. Deus, eu te peço, limpa o meu caminho, limpa o caminho desse homem. Deus, limpa o caminho dessa mulher. Pai, o que nos atrapalha, Deus, o que atrasa o nosso lado. Deus, nós vimos aqui que é para a gente fugir de todo pecado. A gente já sabe o que é pecado, de todo embaraço. Tem coisas que a gente não sabe, mas é embaraço. Tem coisas que a gente não é pecado, mas é embaraço. Está atrapalhando a nossa caminhada. Mas eu te peço, Jesus amado, que nada atrapalhe nossa comunhão contigo. Pai, aquilo que está sendo barreira da gente se chegar mais a ti, aquilo que está sendo barreira da gente se aproximar mais do Senhor. Oh, meu Deus, começa a arrancar nessa noite. Jesus, começa a tirar agora. Jesus, às vezes a gente está andando onde não deveria andar, está falando que não deveria falar, está pensando que não deveria pensar. Oh, meu Deus, que só ladeira abaixo. Mas eu te peço, Jesus, vem com a tua libertação. Pai, talvez o nosso meio está aqui até alguém que eu tive aquela visão, que parece que tem bilhões na cabeça. Oh, meu Deus, a pessoa pensa que não deveria pensar, pensa besteira, quer fazer besteira. Às vezes parece que eu vou aqui tão branco na mente dela, a pessoa esquece tudo que ia fazer, ela tem que ficar um tempo raciocinando, pensando, tentando lembrar. Oh, Pai, quantos de nós pegam o celular para fazer alguma coisa, que a pouco está fazendo outra, depois ela pensa, que ia fazer o que ela não lembra o que ia fazer. Oh, Deus, mas eu te peço, tudo aquilo que está prendendo a atenção dessa pessoa, tudo aquilo que está amarrando essa pessoa, tudo aquilo que está envolto nessa pessoa, Jesus, não é outro momento, é agora. Pai, eu repreendo esse mal agora. Oh, Jesus, eu mando embora em nome de Jesus. Meu Deus, essa pessoa aqui para vir para o culto é uma maior dificuldade, é maior perturbação para ela, só ela sabe. Meu Deus, tem pessoas que deveriam comprar, meu Deus, uma caixa de fogos, para toda vez que ela conseguir entrar na igreja, ela soltar fogos, ficar feliz da vida. Por quê? Porque para essa pessoa chegar no culto, para ela é vitória. Oh, Deus, mas isso acaba hoje. Por quê? Porque essa pessoa vai ter liberdade para vir para a tua casa. Essa pessoa vai ter prazer em ir para a tua casa. Porque a tua palavra diz isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Vamos à tua casa, a 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 tua casa. Oh, Deus, que a gente tenha alegria, que a gente tenha prazer, meu Pai, em estar na tua casa. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a gente tenha prazer. Oh, meu Deus, que a gente tenha prazer de sentar na mesa para cear contigo. Porque filho que é filho senta na mesa. Meu Deus, que a gente tenha prazer, meu Pai, de vir para o culto de domingo. Que a gente tenha prazer para vir para o culto de segunda. Que a gente tenha prazer para vir para o culto de quarta. Que a gente tenha prazer de vir no culto de sexta de manhã, no sexta de noite. Oh, meu Pai, nos cultos festivos, Pai. Que a gente tenha prazer,
cordas, com as suas amarras. Sai agora com as suas prisões, com as suas cadeias, com as suas algemas. Sai agora com as suas correntes. Saia, 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 saia. Oh, Deus, começa a sair agora. É para sair também de um ente familiar nosso. Alguém que está preso na bebida, está preso no jogo, está preso no vício, está preso, meu Pai, na prostituição. Meu Deus, visita esse familiar nosso, Pai, a nossa família. Então eu te peço, visita ele, visita ela. Toma nas tuas mãos. Oh, meu Deus, mas toma mesmo. Pai, Pai, Pai. Oh, Jesus. Assim como o Senhor disse, desata e deixa aí. Meu Deus, deixa teu povo ir hoje, Deus. Me deixa aí hoje, Deus. Oh, Deus, livre de maus pensamentos, Deus, livre de mal atitude, livre de mau desejo, livre de espírito de vingança. Deus, nos deixa puro como o Senhor é puro. Pai, a tua palavra que diz no livro de Mateus, no último versículo de Mateus 5, lá está dizendo, seja perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus, quanta gente eu vou falar de mim, quanta gente vem pensamento que eu sei que não é meu, vem pensamento que o homem de Deus não veio pensar, e quantas vezes eu rebato esse pensamento dizendo, não, Deus, eu não posso pensar essas coisas, porque o homem de Deus não pode pensar essas coisas, porque eu tenho a mente de Cristo, e aquele mau pensamento vai embora. Ou você que sofre com mau pensamento, comece a praticar isso, porque no caso da mulher, eu sou mulher de Deus, não devo pensar isso. No caso do homem, eu sou homem de Deus, não devo pensar isso, porque eu tenho a mente de Cristo. Use a palavra, 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 use a palavra em nome de Jesus. Amém. Olha para aqui rapidinho, eu devolvo agora para a missionária, mas eu lembrei de uma visão que eu tive por esses dias. Eu quero contar isso para vocês que vai servir. Eu tive uma visão de um lugar que estava todo mundo na prosperidade, na bênção, mas tinha um cara endemoniado, Cardoso, bem para lá, começou a gritar, eu era de Jesus, mas hoje eu sou adúltero e estou fazendo tudo isso aí que vocês querem fazer. Começou a fazer zoada, e eu fiquei só observando de cá. Aí eu na mente falei assim, eu vou levantar aqui, vou repreender ele, vou dizer, está repreendido em nome de Jesus, é demônio. Só que alguém do meu lado começou a dizer assim, porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Aí cala a boca. Aí ainda na visão eu pensei, tem coisas que não precisa não repreender, é só usar a palavra. Use a palavra, mau pensamento, use a palavra, desejo impróprio, use a palavra, está dando errado, use a palavra, seja o que for, use a palavra. Tem coisa aqui que não precisa nem mais você repreender, é só usar a palavra. Aplauda o seu nome de Jesus.